É só aqui no Brasil, só no futebol brasileiro que acontece esse tipo de coisa. Aliás, só com o Palmeiras que acontece esse tipo de coisa. Essa histeria coletiva por conta de uma atitude de Andreas Pereira, algo que grande parte dos jogadores fazem, mas estourou a bomba nas mãos de Andreas Pereira porque ele está no Palmeiras. Tenho certeza que se ele estivesse no Flamengo, isso não aconteceria. Vamos bater um papo sobre isso e ele pode ser punido. Outro assunto também é sobre a volta do Paulinho, que está mais próximo do que imaginamos. Então, provavelmente o cara vai chegar aí e vai jogar bola ainda, não em fevereiro, mas no próximo mês. Eu quero bater um papo com vocês. E um outro assunto aqui é um jogador que o Palmeiras está atrás, né? O Palmeiras faz proposta por atacante Thalisson. E Paysandu exige 3 milhões para a venda. Então vamos bater um papo sobre esses três assuntos. Gostaria muito da opinião de vocês sobre esse primeiro. Mas antes de mais nada, peço o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos que é de suma importância para que outros palmeirenses atinjam o nosso conteúdo, o nosso nicho aqui e quem sabe gostem e também se inscrevam, compartilham e deixem um like. Não se esqueçam, deixem o like, tá bom? Vamos bater um papo sobre esse assunto do Andreas aqui, pra mim é um absurdo, né, cara? O STJD não oficializou ainda, mas pretende denunciar Andreas Pereira por 6 jogos. Ele pode ser punido por 6 jogos, óbvio. O Palmeiras vai entrar com uma ação, isso pode acontecer, a situação do Andreas pode diminuir, mas é um absurdo, cara. No futebol brasileiro, só no Palmeiras que acontece esse tipo de coisa. Mas a Leila Pereira tem que tomar uma atitude, a não ser que ela seja realmente a mãe, né, de todos aí. Porque tá um absurdo isso daí. Eu tenho certeza, e repito, se o Andreas Pereira jogasse no Flamengo, nada disso aconteceria, e até mesmo no Corinthians. O cara ser denunciado por conta de fazer uma coisa que vários jogadores já fizeram no mundo, inclusive aqui no Brasil, fazem muito, é surreal, cara. É surreal isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso daqui, cara. Se realmente o Andreas pegar a punição por conta dessa atitude, é o abismo do futebol. E eu vejo que tá uma histeria coletiva na mídia, né? Na mídia tradicional. Vários repórteres comentando no Twitter, questionando, falando um monte, né? É uma situação bem drástica, parece que o cara roubou de uma forma surreal o que aconteceu. Né? Parece que o Palmeiras foi extremamente favorecido por conta disso. E o cara perdeu o pênalti por conta que ele escorregou e pronto. Óbvio, pode ter sido uma malandragem do André, sim, mas essa malandragem acontece no futebol, existe e sempre existirá. Pobre do Corinthians que não foi lá e não viu a atitude. Agora falar que tem que ser punido, pra mim é um abismo do futebol, gente. Eu gostaria muito de saber de vocês, mas pra mim é o abismo do futebol. Andreas Pereira será punido por atitude em Corinthians e Palmeiras. STJD ainda analisa a situação. Vários comentando sobre. Pesquisei no histórico de denúncias por catimba. É essa a palavra que vão utilizar. Catimba. Em tribunal brasileiro e o STJD e o STJD, casos são raros. Tipicamente isso é punido por cartão amarelo no campo. No entanto, pode pegar apenas um dia, um jogo de suspensão e apenas. Essas são as regras, né? Mas infelizmente as regras não funcionam com o Palmeiras. Empresário de Paulinho, vamos mudar de assunto porque já tá me dando raiva já. Empresário de Paulinho confirma em março a volta do jogador, camisa 10 do Verdão. E já tem um jogo já prescrito para que isso aconteça, contra o Vasco. Após especulações sobre novos atrasos, o staff do Camisa 10 garante o retorno que ainda na primeira parte da temporada. A expectativa é que ele seja relacionado contra o Vasco no Brasileirão. Depois do que o Abel Ferreira falou, acho que ficou meio nebuloso aí, meio que uma lacuna, né? Será que realmente volta, não volta? O atacante Paulinho tem tudo para voltar a atuar no Palmeiras já na segunda quinzena de março. A garantia é que o empresário do próprio jogador, Carlos Leite, que desmentiu os rumores de que o pessimismo do jogador ainda existe, que ele pode não jogar. Em entrevista à Web Rádio Verdão, o procurador Paulinho colocou em suas especulações que ele volta em março. A declaração vai na contramão de parte da imprensa que chegou a notificar um suposto contratempo
na recuperação do atleta. Paulinho deve ser novamente relacionado. Então tá falando aqui sobre essa situação do Paulinho. Espero que ele volte bem, né, o mais rápido possível. Ontem nós comentamos na live que as atitudes do Paulinho estão fazendo com que todos questionem mesmo, né? Agora eu questiono mais ainda, não a atitude do Paulinho, quem contratou o Paulinho nessa situação, né? Será que não puxaram um lastro do jogador para saber como ele estava realmente, antes de contratá-lo? É muito nebuloso, como eu digo, é muito nebuloso tudo no Palmeiras. Ela Pereira que gritou regras, falando que não contrataria ninguém machucado, e agora a gente vê que, infelizmente, o cara nem tem data real para voltar. Talvez isso daí seja até uma jogada do próprio empresário. Tomara que não, mas talvez seja uma própria jogada do empresário para que ele volte o mais rápido possível, ou até mesmo acabe um pouco com os rumores, que até porque estão falando que ele vai para Sapucaí, depois vai para o Rio, já está de férias já. Aliás, ganha muito para viver de férias, né? Palmeiras faz proposta por atacante Thalisson e Paysandu exige 3 milhões para vendê-lo. O que vocês acham desse atacante? Primeiramente, gostaria que vocês comentassem. Jovem, menino novo, mas eu não tenho propriedade. Vi alguns jogos dele, é um jogador arisco, raçudo, corre muito, mas eu não tenho total propriedade para saber se esse jogador seria uma boa contratação ou não. O jovem atacante está na mira do Verdão para esta janela de transferência. Eu creio que o Palmeiras está buscando um zagueiro, está buscando um volante e talvez um lateral. O restante é a oportunidade de negócio como esse Thalisson aqui. O Palmeiras segue de olho na possibilidade de algumas contratações ainda para essa janela. Palmeiras quer contratar Thalisson. Conforme as informações apuradas pela equipe do GE, Palmeiras teria sinalizado uma proposta de 900 mil para contratar o jovem atacante Thalisson. O Paysandu deixou claro que só topa liberar por 3 milhões. Bom, o Thalisson estava aqui, aí não deu certo dele permanecer, foi pro Paysandu, e lá no Paysandu ele já jogou, estreou, jogou bem, e agora o Palmeiras quer exercer a opção de compra do jogador. O presidente do Paysandu revela jogo duro para liberar o jogador. Em entrevista, o presidente do Paysandu, Márcio Turma, revelou a situação do interesse do Alviverde para contratar o Thalisson. Ele expôs que só vai vender por esse valor. Abre aspas, ele não recebeu uma proposta oficial. O empresário queria levar o atleta por um período emprestado ao Palmeiras, mas sem compensação financeira imediata. Então o Paysandu não aceitou, cravou o presidente. Todo respeito ao Palmeiras, um dos grandes clubes do nosso país. Porém aqui é Paysandu e eu respeito muito essa instituição e não vou vendê-lo por qualquer quantia. Fecha aspas, presidente do Paysandu. E aí, o que vocês acham do Thalisson? Deveria vir para o Palmeiras ou não? Abre aspas, quem quiser levar o atleta de graça vai ficar sem levar. Aqui vamos usar todos os nossos atletas, porque temos certeza de que eles vão nos ajudar nesta temporada. Se houver uma proposta financeira interessante, sentamos para analisar. Pelo contrário, nem vou abrir conversa. Fecha aspas, mais uma vez, o presidente do Paysandu. Comentem, que é muito importante. Muito obrigado por mais um vídeo. Muito obrigado por vocês sempre estarem aqui comigo. Não se esqueçam do like e valeu. Fui!